Chegou o momento da exposição bíblica, pregação da palavra. Nós vamos para Marcos. Gosto muito desse nome, viu? Quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Felipe, tá bom? É por isso que eu estou fazendo isso. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Eu não sei se você observou, mas colocamos o tema dessa mensagem. Não temas, crê somente. Deus seja louvado. Está aí na tela. E diz aí a palavra do Senhor, Marcos 5, versículo de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Até aqui por enquanto, vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, nos dirigindo nesse momento. Que o Senhor venha reinar, meu Pai, conforme a Tua vontade, atraindo os nossos corações para o entendimento do recado que o Senhor tem para nós nessa manhã. E somente o Teu Espírito tem liberdade de agir no nosso meio. Todo espírito contrário à vontade do Senhor, que bate em retirada desse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor venha sobre o Teu povo. E nós choramos em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. E graças a Deus. Podeis sentar, dando glória a Deus. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Você pode agradecer a Deus pela presença dEle na sua vida, pela presença do Senhor na sua história, por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele tem feito, a cada instante do nosso dia. Os olhos do Senhor estão sobre nós, os olhos do Senhor estão permanentemente sobre nós. Os cuidados de Deus, o carinho do Pai, o colo do Abba Pai, o nosso Paizinho querido. O Senhor, Ele tem um desejo intenso no seu coração, de se revelar a cada vez mais, e nós temos a plena revelação do Pai na pessoa do Filho. Por isso, é importante estudarmos quem é Jesus, a sua obra. E hoje, movidos pelo Santo Espírito de Deus, estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, através da pregação da palavra dEle. O Senhor colocou no meu coração esse tema, e nós vamos meditar na palavra, vendo que o Senhor Jesus tem todo o poder para mudar qualquer situação. Ele tem poder sobre doenças, sobre a morte, sobre inúmeras situações que nós vemos registrados aqui na Bíblia. E esse texto que eu separei para a nossa reflexão mexe muito com o meu coração e o coração de qualquer pai, de qualquer mãe,
de qualquer um que tem alguém que ama e que deseja estar sempre perto. Esse homem que nós lemos aqui, que chega e se prostra diante do Senhor Jesus, ele tinha um pedido urgente. A Bíblia fala do nome dele, o nome dele era Jairo, e diz a palavra que ele era um dos principais da sinagoga, um homem respeitado, um homem com recursos, um homem religioso, que procurava seguir aquilo que está na palavra de Deus, mas ele ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus se espalhava por toda aquela região, aonde o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. E este homem teve um grande drama na sua família, na sua casa. Ele chegou ao seu limite. Que limite, pastor? O limite que nós lemos, tendo a sua filha, e a filha única, com apenas 12 anos de idade, estava à beira da morte. É uma cena terrível. Sem saber mais o que fazer, porque, apesar de ter recursos, os recursos são limitados. Apesar de ser um homem religioso, a religião não tinha poder nenhum sobre a morte. Mas nós vemos na palavra do Senhor que ele foi até Jesus e ele insistiu e suplicou, dizendo: minha filhinha, versículo 23, você acompanhe comigo, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35 diz: falava ele ainda, porque ele estava caminhando, e houve um milagre que nós vamos também comentar nesta manhã, da cura de uma mulher, aqui que tinha um fluxo de sangue contínuo, e nós vamos falar também sobre esse episódio. Mas diz o versículo 35, que falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, que é o tema da mensagem desta manhã, ele disse: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, como eu disse. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. O milagre que o Senhor Jesus fez ressuscitando esta jovem. Imagina o cenário dessa casa, e pouco fala aqui da mãe, mas a mãe estava lá. A mãe estava aguardando o retorno de Jairo. Sexta-feira tive a oportunidade de dar uma reflexão sobre a importância de nós levarmos aquilo que temos para a nossa casa, o Senhor Jesus.
Jairo, ele faz esse convite: Jesus, vem na minha casa. Essa deve ser sempre a nossa oração: Senhor, vem, reina na minha casa. Você pode nesta manhã pedir ao Senhor que venha reinar na tua casa, reinar na tua família, nos teus. Senhor, vem porque é necessário algo acontecer dentro da minha casa. A casa de Jairo estava com cheiro de morte. A casa de Jairo estava num pranto, um sofrimento muito grande. Alguém estava perdendo a sua vida de uma forma precoce, uma menina de 12 anos, perdendo a sua vida. E Jairo, ele se quebranta diante do Senhor Jesus, sabendo que poderia vir retaliações sobre ele pelos religiosos da época, pela posição que ele ocupava na sinagoga. Mas ele olhou para Jesus e falou: eu preciso encontrá-lo. E ele foi até o mestre. Jesus, ao receber a notícia, falou: eu vou contigo para a tua casa. Eu vou contigo, porque ele pediu: impõe as mãos sobre ela, porque a imposição de mãos de Jesus tinha se espalhado. Jesus curava à distância, mas nós vemos Jesus curando e impondo as mãos. E o Senhor derramando o seu poder na vida desta família. Eu gostaria de falar, antes de começar a desenvolver mais essa questão do Jairo, porque algo acontece no meio do caminho, que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque passamos por momentos do limite da nossa vida. E se o Senhor colocou algo no meu coração, Ele já sabe o limite que estamos vivendo e passando, em várias áreas e várias situações. Precisando de um socorro, sem saber muito bem o que fazer. Aqui a morte estava na casa de Jairo, e o autor da vida entrou mudando toda a história. Mas no caminho para a casa de Jairo, algo acontece de uma forma maravilhosa. Você imagina Jesus andando, uma multidão que apertava o Senhor Jesus. E veja comigo o final do versículo 24 em diante, diz: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia, também curioso isso, apenas uma coincidência, 12 anos, a mesma idade da filha única de Jairo, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela gastou todos os seus recursos para receber a sua cura, e nada estava adiantando. Ela tinha recursos, deixou de tê-los, e o resultado foi uma piora na sua saúde. Nada estava melhorando na vida desta mulher, que também estava enfrentando um limite, e ela vinha sofrendo isso há 12 anos. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele, assim como fez Jairo, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé
te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé que trago no meu coração é que o Senhor quer operar milagres nessa manhã. É que o Senhor quer mudar vidas e situações aqui, neste culto. Você que nos assiste na sua casa. Algo do Espírito Santo, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. Deus sendo honrado e glorificado pelo poder dele, sendo liberado aqui no nosso meio, nesta manhã. Você crê nisso junto comigo? Nós vamos estar orando por isso. Nós vamos unir a nossa fé, para que o Senhor venha operar milagres nesta manhã. Assim como operou no domingo passado, aonde quem levantou a mão e muitos foram curados aqui, e como falei sexta e até na quarta, a minha esposa estava com uma dor abdominal muito forte, e quando o pastor Reinaldo, ele disse, vamos orar, e quem está com dor aí, ele levantou uma oração, imediatamente, assim como esta mulher foi curada, imediatamente, assim foi na vida da minha esposa, e de outros que aqui levantaram, assim como a irmã Zezé, que estou vendo aqui, que foi curada também com a sua coluna travada, e tantos outros aqui no nosso meio, e nós precisamos testemunhar do poder de Deus, a cada reunião nossa, porque edifica a nossa fé, edifica o corpo de Cristo. Então, você que tem recebido do Senhor o toque no seu corpo, situações que têm acontecido, testemunhe, fale, abra sua boca, compartilhe, porque isso glorifica a Deus, amém? Isso glorifica e agrada ao Senhor. Essa mulher estava menosprezada durante muito tempo, por essa doença. Essa mulher sofria discriminação. A palavra do Senhor diz que, você pode ver isso em Levítico 15, que registra que havia um ritual de purificação segundo a lei, e a mulher que estava nos seus dias, ela ficava impura nesse período, pelo seu fluxo natural, não podia ter relações íntimas com o seu marido. Essa mulher, na Bíblia não fala, mas se ela era casada antes da doença, certamente isso foi a causa de um divórcio, porque nenhum homem conseguiria ficar com ela, porque ela estava impura constantemente, e pela lei ele também estaria impedido de fazer as coisas que ele habitualmente fazia, e ela também. Eu fico imaginando a dor dessa mulher, o medo que ela tinha de se aproximar de alguém que já sabia do seu mal, que se afastava dela, com frieza no seu coração. Mas o Senhor Jesus, Ele, como Messias, Jesus Cristo, ela tinha informações sobre o Messias. E se você for ver na palavra de Deus, nesse ato de fé que ela teve, que ficou registrado aqui na Bíblia, essa história de fé, de superação das circunstâncias, do medo, do preconceito, de tudo aquilo que acabei de dizer, mas ela conhecia as profecias do Messias, e uma delas, registrada lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, fala que o Messias viria trazendo salvação nas suas asas. E ela tinha esse conhecimento certamente, porque no hebraico, palavra suas asas, o termo que canaf, que significa asa, mas também significa extremidade das orlas, das vestes. Veja que curioso. A fé dela, sabendo que ele
e reconhecendo Jesus como Messias. A fé que gerou no seu coração, se eu apenas tocar na orla das vestes do Cristo, do Messias, eu serei curada. Eu serei curada. Porque fala de salvação e você sabe que na palavra de Deus, o Senhor Jesus apontado como aquele que traz saúde às nações, cura. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. E ela, ao ter esse ato de fé, ela estava crendo aquilo que muitos religiosos não criam, que Jesus era o Cristo, o Messias. E ela foi impactada, trazendo à existência aquilo que não existia, que era a saúde no seu corpo. Essa mulher hoje nos ensina a exercermos a nossa fé. E hoje aquilo que você representa, porque quando chegamos ao limite, só Deus sabe de fato aquilo que está no nosso coração. Talvez a sua casa esteja num limite. Talvez você não esteja aguentando mais. E quantas vezes eu entrei num culto como esse, pensando que seria a última vez que eu estaria naquele momento. Mas Deus, Ele nos renova a cada manhã. Deus renova as nossas forças e a nossa fé. E hoje nós podemos expressar a nossa plena confiança nele, porque eu creio, amados, eu quero que você seja motivado nessa fé, a colocar as suas situações diante do Senhor nesta manhã. Porque o Senhor quer tocar na sua vida, na sua casa e na sua família. Essa mulher foi restaurada instantaneamente, assim como nós cremos que nesse exato momento, enquanto estivermos orando mais uma vez, o Senhor há de tocar e mudar situações aqui, para a glória do nome dEle. Nós vemos esse homem e essa mulher como exemplo de fé. Uma sofrendo ao longo de 12 anos, algo terrível, solidão, desprezo. Ela venceu a multidão. Ela nos ensina a como devemos exercer a nossa fé. Essa profecia se cumprindo na vida desta mulher. E hoje nós vemos o Senhor nos dando a oportunidade de recebermos o toque dEle, para louvor do nome do Senhor. Este homem Jairo, que nós falamos, ele, ouvindo de todos os milagres que Jesus tinha feito, gerou fé no seu coração. E como é importante você compartilhar tudo que tem acontecido na sua vida, porque de alguma forma as notícias de Jesus chegou até os ouvidos de Jairo. E como nós estamos tratando com isso, falando do amor e da obra de Jesus Cristo. Que eu e você tenhamos sempre no nosso coração o desejo ardente de falar de Jesus para o perdido, de conduzir Cristo para o seu lar, de falar do grande amor do Senhor que lança fora todo o medo. Imediatamente a menina foi impactada porque o autor da vida estava ali. Eu gostaria hoje de ter tempo em ministração, porque eu sei que o Senhor quer fazer algo maravilhoso aqui no nosso meio. Eu quero ter tempo para que você coloque diante de Deus a sua vida completamente, para que milagres comecem a acontecer e testemunhos comecem a brotar no nosso meio. A mulher reconheceu isso, Jairo reconheceu isso, e hoje nós temos a oportunidade de desfrutar do toque do Senhor, porque quem faz é Deus. Quem faz é o Senhor. Olhando a irmã Terezinha aqui, o ministério e a oração da irmã marcou a minha vida. Porque numa sexta-feira, eu estava aqui em oração e vinha padecendo de uma dor no joelho muito forte, a ponto de ter dificuldade até para andar e os irmãos não percebiam, até de estar no altar pregando. E doía muito.
E numa reunião aqui, eu orando por ela, ela ficou cheia do Espírito Santo, e ela começou a profetizar, e Deus falando através da irmã: hoje eu estou tocando nos teus joelhos. E a dor foi embora, amados. Eu estava com risco cirúrgico, o médico falou: o seu caso é cirurgia nos dois. Eu não precisei operar. Deus usou a Maria também em oração, dizendo: não, Deus está falando que não é para operar. Eu já fui operado, já tirei um caroço uma vez das costas. Deus cura através da cirurgia, mas quando Deus dá uma direção, nós precisamos ouvir e entender o que Deus quer fazer. E ali naquela sexta-feira, eu recebi aquela palavra, e eu fiquei firme nessa palavra, e a dor foi embora em nome de Jesus. E lembro do diácono Heber, que foi curado aqui na sua lombar, num culto como este. Ele disse que a dor tentou ali voltar, e ele falou: não, já fui curado. Não foi, irmão? Você sabe que no joelho eu senti a mesma coisa. Eu falei: não, o Espírito Santo já falou, já está decretado, eu recebo essa palavra da irmã, e foi embora. E nós precisamos continuar nessa fé. Eu quero orar por situações impossíveis, sim. Eu quero orar por aqueles que o médico diz que é assim mesmo, vai morrer dessa forma, vai passar o resto da vida assim. É um diagnóstico que você, quem sabe, até já acostumou. Creia que Deus tem poder para um culto como esse operar naquele que está aqui e aquele que você ama que não está aqui. Porque milagre não se explica, não é verdade? Então nós precisamos crer, amados, porque Deus, Ele quer nos surpreender. Deus quer tocar no coração duro de alguém que está sendo representado nesta manhã, que você gostaria que estivesse aqui ao seu lado, adorando ao Senhor. E Deus é poderoso para tocar, porque Ele tocou em nós. Se Ele tocou na minha vida, que estava no lamaçal do engano, e na tua vida também, Ele pode fazer na vida de alguém, nesse exato momento. Vamos orar por isso também. Porque às vezes o teu limite é que você não está aguentando quem vive contigo. O teu limite é você que vive na luz e alguém que está em trevas e que está ao seu lado constantemente. Você não suporta mais o linguajar, não suporta mais as reações mundanas e carnais e deseja ardentemente que essa vida seja transformada, tocada e curada. Mas que esta vida seja impactada pela verdade que é Cristo, e ela sinta o desejo de tocar na orla daquele que traz salvação nas suas asas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entregar sempre a nossa vida a Ele, reconhecendo aquilo que nos afasta dEle, e falar do amor do Senhor Jesus. Amados do Senhor, precisamos despertar como igreja e falar do amor de Jesus para aqueles que estão em perdição. Cada lugar que tem aqui ao seu lado, que está liberado, é um lugar que poderia ter uma alma que está perdida lá fora. É uma vida que está caminhando para a morte eterna. E nós temos a palavra da salvação, nós conhecemos e queremos conhecer cada vez mais Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta que tem ardido no meu coração. Falei quarta, sexta e vou falar nesta manhã. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à casa do Senhor? E nós precisamos evangelizar, falar para os não crentes, aqueles que já estão numa igreja sendo abençoados, que fiquem abençoados, que o Senhor abençoe. Nós queremos o não crente, amém? Nós queremos evangelizar, vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Eu achei muito bonito quando fui visitar uma igreja, Assembleia de Deus, que abençoou muito a minha vida, da minha esposa, e eles recebem os visitantes com um jeito muito interessante, tem até música, né? Visitante, seja bem-vindo, né? E é tão bonito ali. E aí ele diz assim: você já tem uma igreja? Eu falei: sim, congrego na comunidade cristã Restaurando Vidas, amém. Lá do púlpito, ele falou assim: olha,
nosso irmão vem da igreja tal, que Deus o abençoe, mas nós temos a fulana que não tem igreja. Olha, que esse lugar seja a casa de vocês. Mas eles não me chamaram para lá. Isso é sabedoria, princípio bíblico e cristão. E eu não falei que eu era o pastor, sabe? Mas o irmão que estava no banco de trás falou assim: qual o seu nome? Aí eu falei: Marcos Felipe. Ele: não, pastor Marcos Felipe. Eu falei: é verdade. Aí ele falou algo do Senhor, que o Senhor já tinha falado ao meu coração. E como é bom a gente viver na presença do Senhor, buscando a presença de Deus. Nós cantamos que Deus, Ele lança fora a depressão, essa doença terrível de alma. Deus cura toda e qualquer sorte de doenças. E se você está enfermo, eu quero orar por isso. Eu quero orar para que o Senhor venha curar nesta manhã, como tem feito nas nossas reuniões. Eu chamo agora o grupo de louvor, por favor, porque eu quero ter tempo aqui de ministração, de oração. Orar por vidas, pela tua vida, por aquilo que você hoje tem sofrido. Qual é o sofrimento que você tem enfrentado? O que tem afligido a tua alma e o teu coração? O que tem trazido angústia? O Senhor quer tratar. O Senhor quer mover. O Senhor quer liberar a bênção dEle sobre a tua vida e o nome dEle sendo glorificado. Essa mulher recebeu a palavra de Cristo. E Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você tem algum mal representado na tua vida? Que você fique livre desse mal, em nome de Jesus Cristo. Qual é o mal que hoje você enxerga, que tem assolado a tua casa, a tua família, a tua vida? Que este mal saia em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra de Cristo venha sobre a tua vida, que você hoje possa sair da casa do Senhor em paz, livre de todo o mal, recebendo a bênção do Senhor. Você imagina a alegria desse pai e dessa mãe, vendo a sua filha de 12 anos ali morta, e levantando e passando a andar. E Jesus fala: dá comida para essa menina, dá comida para ela precisa se alimentar. A presença do Senhor é real no nosso meio, a presença do Espírito Santo, eu tenho convicção que está ardendo o teu coração. O Espírito Santo está se movendo aqui com o doce Espírito dele. E a presença do Senhor é real aqui nesse lugar. A presença do Senhor é real aqui nesse lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar agora e erguer as suas mãos. Aquele que era, que é e que há de vir. Porque a presença dele é real. E se a presença dele é real, algo começa a mudar. O milagre começa a ser decretado. O Senhor começa a liberar poder. A angústia, ela desaparece, sim. A depressão, ela bate retirada em nome de Jesus. Por quê? Por causa da presença dEle. Não é porque eu estou aqui, não, é porque eu estou falando dEle. Isso é que faz a diferença. Que você desfrute dessa presença maravilhosa. Que você desfrute dessa presença doce de Deus. Porque o Senhor quer liberar cura. Ele quer liberar cura. Ele quer que o nome dEle seja glorificado. O poder do Senhor vindo sobre nós.
Por isso você feche os seus olhos. Comece a glorificar o Senhor. Comece a falar com Ele. O sol da justiça está presente, aleluia. É o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é santo e poderoso. Ele é o Senhor Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória. Louvado seja Deus. De Deus está disponível. Perceba algo: havia uma multidão, e certamente naquela multidão tinha pessoas que ainda estavam enfermas, mas algo aconteceu de diferente, porque tocaram no Senhor num ato de fé. Aí muda a situação. Quando nós lançamos a nossa fé em Cristo, algo acontece. Jairo lançou a sua fé em Cristo e levou Jesus para sua casa, e aquilo que estava morto recebeu vida. Por quê? Porque o autor da vida entrou, aleluia. Porque o Rei dos reis entrou na casa, e eu quero te lembrar que Ele está na casa, aleluia. Ele está presente, diz a Bíblia que Ele habita no crente. Paulo chega a dizer: eu não vivo mais, eu não vivo, mas quem vive em mim é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores. Deus quer curar a alma, Deus quer curar o físico, e Deus quer liberar poder para você ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para você testemunhar dele. Porque tem vidas que trabalham contigo que não sabem nem que você é crente. Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Tem pessoas na tua repartição que estão ali já sendo preparadas para ouvir a palavra. Abra a tua boca. Abra a tua boca e olha, começa a entrar nesse movimento de ganhar alma para Jesus, de começar a chamar os não crentes para chegarem até a presença de Deus, e que o Senhor envie vidas para congregar aqui recebendo a palavra da salvação. E quem é que vai chamar? Os anjos vão descer e pregar? Como crerão se não há quem pregue? Como é que eles vão acreditar se a palavra não chegar até os ouvidos dele? Então precisamos falar de Jesus Cristo. Fala de Jesus.
e leva Jesus para sua casa. Como assim? Olha, que o seu lar seja um pedacinho do céu, que seja um lugar de refúgio, que seja um lugar conhecido como um lugar de oração, um lugar de estudo da palavra, aonde os filhos recebem instrução, aonde os vizinhos têm a consciência, olha, ali tem um lugar que eles oram. Vamos pedir ajuda, vamos pedir que eles orem. Olha, se prepare, porque nesses dias as pessoas vão pedir oração, e você precisa estar atento, atenta, não distraído, porque o Senhor quer te usar. Aonde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, no elevador, Deus é todo poderoso para salvar, lembre-se disso. No elevador. Eu quero orar agora por você, primeiramente, que precisa de saúde no seu corpo. Eu vou chamar ajuda aos pastores, pastoras, porque assim como sexta-feira nós oramos aqui, nós queremos orar primeiramente por saúde. E se você tem qualquer enfermidade, venha à frente. Se você representa alguém que está enfermo, não há problema, venha também. Venha à frente, bem próximo do altar, para dar espaço. Tua presença é real, Jesus. Vem mais para frente, vem para o altar, vem para o altar. Vem para o altar, vem para o altar. Primeiramente, aquele que precisa de saúde no corpo, vem, vamos orar. Quem cura é o pastor que vai orar? Não, quem cura é o Senhor. Eu já orei por pessoas que partiram para a glória. Quem faz é o Senhor. Mas nós vamos orar pedindo que o Senhor venha curar. Vem mais para frente para dar espaço. Bem pertinho do altar, bem pertinho. Essa é real, Jesus, aqui neste lugar. Então adorarei. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Teu nome é Pega as suas mãos. cura, é poderoso. Teu nome é vida. Creia Destrói cadeias. Ele destrói cadeias, aleluia. Dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amados do Senhor, a bênção de Deus está sobre a nossa casa. A bênção de Deus chegou na casa de Jairo. Glória a Deus. A morte não pôde resistir à voz de comando do autor da vida. Glória a Deus. O autor da vida disse: menina, levanta-te. Eita glória. A morte teve que obedecer. E o Senhor operou um grande milagre na vida desse homem. Aquela mãe que estava chorando parou de chorar. Aqueles que estavam rindo, chorando, pararam de fazer isso. Porque aquela menina começou a andar, aleluia. Ela começou a passear. Que essa presença venha inundar agora os teus. Que você nesse momento interceda pelos teus agora. Que você convide ao Espírito Santo para visitar a tua casa agora. Que você fale: Jesus, reina na minha casa, reina na minha família, reina no meu lar. E se existe alguém que mora junto contigo, que não está em aliança com Deus através de Cristo Jesus, que você fale o nome dessa pessoa, ore por ela agora, mas na primeira oportunidade do Senhor, você convide para estar na casa de Deus. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. O brilho de Cristo está em nós para iluminar o perdido. E o que temos vem dele. E nós não somos melhores do que ninguém, mas nós sabemos quem é o caminho único, quem é a verdade, quem é a vida. Nós temos a missão de continuar a obra de Jesus Cristo nessa terra, como igreja dele. E que o Senhor venha te usar, meu irmão. Venha te usar, minha irmã. Que você reflita agora, você que tem um ambiente de trabalho. Eu orando por um irmão recentemente aqui, eu discerni que Deus quer usar ele no ambiente de trabalho dele para ganhar almas. Aleluia. E a unção do Senhor estava sobre a vida dele para isso. Vidas que estão distantes de Deus. Talvez você tenha alguém na sua família que precisa agora desse toque do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor venha tocar nessas vidas. Amém? E fale o nome delas, amém? Nosso Deus e Pai, nós queremos na Tua presença interceder por aqueles que não te conhecem,
aqueles que não têm Jesus como seu único Senhor e Salvador. Queremos orar por aqueles, Pai, que necessitam ser tocados com a revelação da Tua palavra. Tira os tampões dos ouvidos agora e fale o nome dessas pessoas. Tira os tampões dos ouvidos, a cegueira espiritual. Os sofismas agora caiam por terra, os argumentos humanos sejam desfeitos agora, que o Teu Espírito venha convencê-los. Traz essas vidas, Pai, para a Tua presença. Que haja um desejo no íntimo do coração de estar na Tua casa, de ouvir a Tua palavra, de congregar, como diz as Escrituras. Um desejo de Te louvar, Senhor. Que essas vidas sejam atraídas pelo louvor, glória a Deus. Que comecem a cantar louvores, sentir o desejo de Te glorificar. E Pai, usa a cada um de nós, para de alguma forma, a semente ser lançada nesses corações. E aquilo que já foi lançado de semente da Tua palavra, venha frutificar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nos transforma num exército, Senhor, representantes da voz da verdade, Pai, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. E nós estamos aqui na Tua presença, na certeza do Teu agir. Salva essas vidas, salva essas vidas. Diga o nome dessas pessoas. Falou: Senhor, salva, salva, que a salvação entre na minha casa, que a salvação entre na minha família, para a glória do nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amados do Senhor, Jesus disse: não temas, crê somente. Que esta palavra que o Senhor Jesus liberou para a vida de Jairo venha arder no seu coração. Não temas, crê somente. O justo viverá pela fé. A fé em quem? É em Jesus. E Ele disse: não temas, fique em paz. Jesus está dizendo assim: eu não estou indo para a sua casa. Fique em paz, apenas creia no meu poder. Creia, apenas creia. Por quê? Porque quando ele recebeu a notícia da morte, você imagina como ele ficou.
olha, não incomoda mais o mestre, ela morreu. A alma dele rasgou naquela hora. Aí Jesus, sabendo que era necessário liberar uma palavra para ele. Você já recebeu uma notícia que abalou a tua vida? Uma notícia que abalou de fato a tua estrutura? Quem já recebeu uma notícia dessa assim? Amados, lembre-se sempre, Jesus sabe. E o que Ele diz para nós, nesse momento do limite: não temas, crê somente, porque eu estou no controle. Porque eu estou no controle. Amém, Ian? Amém, Amanda? Amém? Eu estou no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Eu não sei o que tem afligido de fato a tua história, mas o Senhor colocou essa palavra para que você venha receber essa paz. Essa paz que excede todo entendimento humano. Que paz? É Cristo. É Cristo te dando paz. É Cristo aquietando o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não fique preocupado e preocupada. Confia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia em quem? E o mais? Sabe o que diz o Salmo 112, versículo 7? Diz assim, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, versículo 1. Mas no 7 diz, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Que o teu coração e o meu coração esteja sempre assim, confiante em Deus, sem abalar com as más notícias. E eu tenho uma notícia: as más notícias elas chegam. E o que fazer? Como a igreja deve se comportar? Confiança em Deus, confiança no Senhor, uma confiança firme, com uma fé inabalável como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Assim seja a tua fé, meu irmão, minha irmã, e a minha fé, alicerçado em Jesus, na rocha, a nossa casa sendo edificada em Cristo, e juntos como corpo do Senhor nós vamos avançar, e nós vamos passar por muitos desafios juntos. Aquela mulher estava solitária sofrendo, você e eu não, nós temos o corpo de Cristo, para avançarmos, um ajudando o outro, amém? Um abençoando o outro, amém? Se você perceber que alguém está começando a esmorecer na sua fé, se você sentir só o cheiro disso, você já se aproxima e fala, meu irmão, minha irmã, fica firme porque Deus está no controle, não temas, crê somente, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu tenho uma convicção no meu coração, você que chegou abatido de alma, abatida, se você tivesse um espelho agora diante de ti, você ia ver um novo semblante, um semblante de paz, um semblante de confiança, amém, Márcia? Vamos louvar antes de nós nos despedirmos com o louvor. Porque dele por ele, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. porque dele por ele,
profundas riquezas, vou saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, vou saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã na casa de Deus. Mais uma manhã de louvor, de oração, de adoração, de cura. Amém. Mais uma manhã da presença dEle. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Amados, você tem sido abençoado aqui nesse lugar? Tem pessoas que precisam ouvir isso. Como é maravilhoso andar nos átrios do Senhor, nos caminhos de Deus. É único. Só quem experimenta é que sabe. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. É necessário provar, então faça o convite para alguém provar a Deus, no sentido de experimentar a vida com Deus, entregando completamente a sua vida a Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? A sua vida pertence a Jesus Cristo? Fala: Senhor, a minha alma te pertence. Jesus, a minha alma te pertence. Eu quero viver na tua presença para todo sempre. Eu rejeito tudo aquilo que não provém de ti. E eu quero andar te agradando, porque eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Tu és o meu Deus. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém, amados. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, veríamos a realidade espiritual desse lugar. Os anjos do Senhor louvando e adorando junto conosco. A presença de Deus inundando esse santuário com a glória dele. A bênção do Senhor vindo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito no nosso meio. Nos dê uma semana cheia da tua presença, com experiências contigo, e nos usa para ganhar almas para ti. Nos usa, Senhor, para convidar vidas para estarem na tua presença, Senhor, para ouvir a boa palavra, para estarem, Senhor, em comunhão contigo. Nos desperta a cada dia, Senhor, e que ninguém esmoreça pelo caminho, mas que esta palavra venha dar ânimo e força, coragem e fé para o teu povo avançar de acordo com aquilo que está no teu coração. Que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu doce Espírito sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Que o povo de Deus dessa manhã diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. A paz do Senhor Jesus.